Eu estava na África. Eu fui para a África como um menino. Me convidaram para pregar. Eu não entendia nada de batalha espiritual. O assembleiano não se mete com essas coisas. E eu fui apenas para mais uma cruzada. Quando eu cheguei no aeroporto de Angola, isso há 28 anos atrás, quando eu estava na fila da imigração, um homem aqui atrás de mim, um africano de quase 2 metros de altura, terno, gravata, pastinha de executivo, era um executivo do país. Eu estou na frente para ser atendido, ele bateu no meu ombro. Quando eu olhei para trás, o homem tinha aparência de homem, mas os olhos dele não tinham olhos, eram 2 bolas brancas. Ele falou com uma voz gutural, uma voz pesada. Ele disse para mim: o que você veio fazer na minha terra? Aqui eu mando. Até a entrada dali da imigração, você está protegido. Quando você entrar dentro do meu território, eu vou te matar. Eu não entendi nada. Quando eu fui falar com ele, ele piscou, ele voltou, os olhos dele ficou normal. Eu não estava falando com um homem, era uma entidade. Mas eu nunca estudei sobre isso. Eu pisei dentro do país, atravessei a imigração. A irmã Ceci, uma empresária portuguesa que foi quem me levou, ela me tirou dali. Eu dentro do carro comecei a passar mal, fui para o apartamento dela, me tranquei no quarto. Um espírito de loucura tomou conta da minha mente. Eu bati a cabeça na parede. Eu fiquei 4 dias sem comer. Eu ia dormir e sentia gente dormindo do meu lado. Ela foi enchendo o apartamento dela de gente de oração que conhecia esse mundo. Eu não conhecia esse mundo. Eu não estava preparado para isso. No 4º dia, quando eu já estava desfalecendo. Aí o Alisson veio falar pra mim: pai, ele tava namorando, precisava casar. Aí o pai da moça, que hoje ele é casado, falou: mas Alisson, você vai morar onde? Não, vou ver uma casa aí, vou ver um apartamento, tal, vou ver com o pai. Aí um dia eu tô com ele indo embora, ele fala: pai, é o seguinte, eu tava vendo aqui pra comprar um apartamentozinho pequeno, dar uma entrada na Caixa Econômica, eu vou precisar de um dinheiro. Eu já vi o pessoal que faz, já sei os caminhos, porque a minha esposa falou: amor, vê com ele isso. Eu falei: não, eu não vou ver nada, ele é o homem da casa, ele tem que aprender. Se eu morrer amanhã, não tem quem faça, ele tem que aprender sozinho. Eu só vou ficar de longe amparando. Aí ele falou assim: então pai, aí eu precisava saber, o que o senhor pode fazer para me ajudar? Vou precisar de um dinheiro para dar de entrada no apartamento. O senhor pode me ajudar? Eu falei: claro. Sou teu pai, eu posso. E o que o senhor pode fazer? Ele precisava de 30 mil reais. Pelo tempo que você está assalariado comigo, ganhando o que você ganha, comendo em casa, praticamente não tem muito gasto, você já deve ter um bom dinheirinho. O que você tiver, eu te dou o mesmo tanto. Se você tiver 10 mil guardado, eu te dou mais 10 mil para te ajudar. Se você tiver 15, eu te dou mais 15. Se você tiver 30, você ganha mais 30 para pagar as prestações. O que você tiver? Ele olhou para mim e falou: ih, sujou. O que aconteceu? Não tem dinheiro guardado? Não. Por quê? Porque toda noite, pizza, vou com os meninos comer um lanche, vou não sei aonde, quer vestir uma roupinha de marca. Falei: se vira. Cheguei em casa, minha esposa: amor, e aí? O Alisson falou com você? Falou. O que ele falou? Falou que tava precisando do dinheiro. E aí, você vai ajudar? Falei: o tanto que ele tiver eu vou dobrar. E quanto que ele tem? Pelo que eu vi, nada. Não, amor, não tem que ajudar. Resultado, não ajudei com nada. E não porque eu sou um pai ruim, não. Porque eu sei que amanhã o apartamento que eu tenho vai ser herança para ele. Eu tô apenas administrando o que é deles. Na minha mão tá melhor do que na mão deles o dinheiro. Até que eles aprendam a administrar. Aí eu falei: não, ele tem que aprender. Aí ele começou a se virar. Mas ele não tem nada. Eu falei: tem. Eu estava reformando o apartamento meu e eu ia comprar móveis novo. Aí ela falou: mas de onde, coitadinho, vai tirar? Eu falei: usa a cabeça. Já ouviu falar em OLX, internet? Então, ó, aquela cama ali, ó, a gente vai comprar uma cama nova. Põe no OLX para vender. Ele já vai ter lá, a cama vale 500, vende por 200. Pode? Eu falei: não pode, deve. Aí ele começou. Tudo que ele via, ele colocava no OLX, foi levantando o dinheirinho. Aprendeu a negociar. Por fim, comprou o apartamento e graças a Deus não precisou nem eu ajudar. Cresceu, ele aprendeu. E até hoje, todos os meus filhos, quando precisam de dinheiro, eles sabem, 2 perguntas que eu vou fazer. Por que você quer? O que você tem feito que você pode estar recebendo esse dinheiro? Para merecer. Não crie expectativa de que você vai viver pro resto da vida. Eu falo com a minha esposa, eu tenho que ensinar os homens de casa. Com as meninas, com as filhas, um cuidado a mais. Mas com os homens, a gente tem que pegar pesado. E eu não digo pegar pesado, eu acho que tem que ensinar o caminho certo. Porque eu não sei se vou estar vivo ou não. Eu tô viajando de avião toda semana. Tá caindo avião para todo canto. Eu garanto que a minha vida tá... Ah, mas vai deixar uma herança? Tem alguma coisa? Até tem. Mas se não souber administrar, herança é uma coisa que vai assim, ó. A Bíblia diz: as riquezas que rapidamente vêm, facilmente se vão. Quando você ganha muito fácil, você não valoriza. Você perde fácil. Esse cara não é seu amigo. Aí eu ficava: não, mãe, esse cara aqui é o meu melhor amigo. Até que um dia, esse meu melhor amigo, que eu brigava tanto, me deu 6 facãozadas numa briga. E aí, qual que era minha vontade? Quando alguém te faz uma covardia dessa, me pegou pelas costas, meu melhor amigo e tal, o que você pensa? Não, eu quero matar esse cara, não é isso? Vem na sua cabeça, eu quero fazer alguma coisa com esse cara. Aí tava vindo um pastor do Rio de Janeiro, passou na rua, viu minha mãe, e eu em casa todo enfaixado, todo cheio de ponto.
Aí ele viu minha mãe e falou assim, ó, Deus tá entrando na sua casa. Tem uma tempestade lá dentro. E aí ele falou, depois eu vou lá. Aí ele veio na minha casa, chegou lá e falou assim, eu sei que tem uma arma debaixo do seu travesseiro. Eu sei que tem um carro já preparado com alguns amigos seus, sei lá, pra você fazer uma besteira. Você vai até fazer. Você vai até conseguir o resultado que você quer. Mas só que você vai preso. E agora imagina o seguinte, você preso, a sua mãe chegando no presídio, tendo que agachar no espelho para ver se ela tem alguma coisa dentro do órgão dela. Uma mulher que nunca passou por nada, nunca fez nada, tem que agora visitar um presídio por causa de uma decisão que você vai tomar. Ele falou, pega suas malas, se você quer ter uma vida diferente, vamos lá pro Rio comigo. Chegou no Rio, eu tinha que ficar de jejum, de 6 horas da manhã até meio-dia, sem comer nada, sem nem escovar o dente para não pôr nada na boca. A gente ia para consagração, de tarde a gente ia pro culto, de noite a gente ia pro culto, nós íamos fazer visita nas favelas, 3 horas da manhã orava, 6 horas da manhã tinha que estar de pé de novo fazer jejum. Aquele dia eu entendi o seguinte, aquele cara me ensinou, sabe o quê? Fazer crédito no céu. Porque lá na frente eu não sabia o que ia acontecer, mas eu bato com uma moto a 179 km/h, caio morto no chão e depois eu revivo. Aí depois eu vou entender por quê. Porque lá atrás eu fiz crédito no céu. Eu não sei as pessoas que estão ouvindo isso aqui agora, o que elas vão pensar. Mas não poupe de fazer crédito no céu. Porque um dia você vai precisar e você vai sacar seu crédito. Entreguei um jejum à meia-noite, fui me alimentar. Só que quando eu deitei na cama, eu vi 2 homens. Olha aí. Formato de homem, mas eram demônios. Os braços imensos. Eu lembro dela com... aparência muito forte. E um pegou essa parte do meu corpo para me carregar. Um falou pro outro, vamos esconder o corpo dela, ela não fala a língua daqui. E eles nunca mais vão achar ela. Ela tá dando muito trabalho. Olha. E naquilo que eles tocaram para levar meu corpo, só que a minha alma, meu espírito saiu do meu corpo. Eu fiquei em pé no canto do quarto olhando. Foi uma experiência assim muito profunda. Eu lembrei disso. E naquilo que eles tocaram, eles largaram o corpo. Tem fogo, tá queimando. Olha, foi uma experiência assim muito profunda. E entrou 2 anjos, normal. 2 anjos não muito altos, com uma espada, e levou eles para o ar. Quando aquele anjo voltou, ele apontou com a espada e o meu espírito voltou para o corpo. Meu Deus. Aí eu levantei, o pastor levantou que ele ouviu o barulho. O pastor... Em lugares que eu falo, tem gente que não acredita, mas aconteceu. Nós vivemos uma experiência dentro de casa, onde não tenho vergonha de falar, onde um dia nós estávamos bem apertados financeiramente e ela fazendo comida no fogão, o gás acabou do bujão. E aí ela falou assim, e agora, Jonathan? Até num tom de brincadeira, não, foi tu que Deus chamou, então tu resolve aí agora. E aí eu cheguei na cozinha, eu falei assim, caramba, e agora? Aí veio aquela voz assim, profetiza, tu não prega para o povo profetizar? Profetiza aí agora. Falar para os outros é fácil, vive aí. E aí eu dei uma de louco, profetizei, a profecia foi assim, que desça um anjo aqui nessa cozinha e coloque gás nesse bujão. Eu falo que tem gente que não acredita que é forte. Eu falei pra ela assim, agora tu liga, cheio de fé. Quando ela ligou, não veio fogo. Aí a fé que tava aqui fez assim. Aí eu falei pra ela, filha, tô precisando orar mais. Eu falei assim pra ela, vamos dormir que é melhor. Aí nós comemos um pão lá
O Renan com manteiga e fomos dormir. Só que quando foi 2 da madrugada, eu escutei barulho de gente andando na laje. E eu pensei que era o vizinho, porque o vizinho pulava lá de vez em quando pra pegar manga. Só que eu falei, 2 da madrugada, esse rapaz vizinho... pulando na minha laje, pulando. Só que da laje, desceu pra varanda e da varanda entrou na cozinha. Aí eu falei assim, rapaz, deve ser ladrão. Eu vou lá, porque eu comecei a falar comigo, ó, eu tô necessidade. Se eu levar o pouco que eu já tenho. Cheguei lá, não tinha ninguém. Tudo fechado, escuro, apagado, trancado. Eu falei, rapaz, é tanta dificuldade que eu já tô começando a ouvir coisa. Vou dormir que é melhor. Na manhã seguinte, levantei, fui pra uma igreja pregar numa consagração, deixei minha vaza dormindo, descansando e fui. Cheguei lá, tô sentado assim, e tem dias que a gente tá assim, todo mundo vendo uma... Não é uma enganação, mas tá vendo um sorriso do lado de fora, mas Deus sabe como a gente tá do lado de dentro. E quebrado do lado de dentro, precisando entregar uma verdade do lado de fora. E eu lembro que o culto tava uma bênção, a glória de Deus caindo. Deus usou alguém, tomou na porta da igreja. Aquela pessoa veio, falando em línguas, marchando na glória de Deus, botou a mão no meu ombro e falou com essas palavras assim, filho, já ligou teu fogão hoje? Aí eu assim, não é possível. Porquanto eu ouvi tua profecia. E hoje, 2 da madrugada, meu anjo desceu na tua cozinha e botou gás no teu bujão. E aí, quando eu cheguei em casa, eu cheguei assim pra minha esposa, assim, Maroa, liga o bujão. Ela, por quê? Comprou um novo? Não, Deus falou que botou gás nesse aí. Quando ela ligou o fogo, durou 5 meses esse bujão vazio lá. E só acabou quando eu comprei outro bujão, que eu pousei ele do lado. No dia que eu botei outro bujão cheio do lado, o vazio parou de dar fogo. Eu peguei um dos motoristas, fui no endereço onde era o endereço que morava o rapaz e fiquei numa distância muito longe, atrás de um poste que estava com a luz apagada, e eu segurei o meu guia, segurei o meu rungebe e comecei a chamar o nome dos orixá. Era interessante porque já era um período mais longo da noite. Naquele tempo o povo nordestino dormia 6 para acordar 5 para trabalhar. Já era quase meia-noite, a luz incandescente da porta da casa daquele homem estava aceso. Quando eu cheguei do outro lado da rua, que eu fiquei olhando e coloquei a mão no rungebe e comecei a chamar o nome das entidades, a entidade materializou a minha volta e não conseguia atravessar a rua para entrar na casa do homem. Era como se elas tivessem uma barreira que impedisse elas de entrarem dentro daquela casa. A metade da janela estava aberta, passou pela janela, eu enxerguei de longe uma senhora de cabelo branco. Eu deduzi, é a sogra. Logo em seguida passou uma mulher, elas estavam gritando, não dava para ouvir o que elas estavam gritando. Aí quando passou eu disse, aquela deve ser a esposa, porque aquele homem que aquela mulher me pagou era o marido da melhor amiga dela. E ela havia saído da igreja porque ela queria o marido da outra. Meu Deus. E a casa estava suja. Sabe aquele povo que vai para a igreja e às vezes quer destruir o casamento dos outros? Quer tocar na família alheia? Essa era a mulher que me pagou na época para querer o marido da outra. Aquela mulher saiu para a porta da casa dela com as mãos pingando de óleo ungido. Ela não estava me vendo porque eu estava no escuro, todo de preto. Quando ela estava na porta da casa dela, sem ver, mas pelos olhos espirituais, ela levantou as mãos em direção ao outro lado da rua. Ela disse, Satanás, eu já te vi. Eu te dou uma ordem agora, por um caminho você veio, por 7 você vai voltar. Meu corpo paralisou, minhas mãos suavam e transpiravam. A minha sensação era que meu espírito saiu de dentro do meu corpo. Nossa, que experiência. A autoridade daquela mulher foi tão grande que ela gritava que às vezes o pescoço dela ficavam para fora e ela disse assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Olha só. Sabe o que ela estava fazendo? Anos depois, me tornei evangélico. Fui tomar um café na casa dela, sem ela saber que eu já tinha feito trabalho para a casa dela. Ela disse, você acredita que sempre eu vejo um demônio na porta da minha casa, já vieram fazer até trabalho na minha porta? Eu olhei para ela e disse, fui eu que vim fazer. Senhor, eu quero ver um anjo, 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 Senhor. De repente eu senti um arrepio do meu lado aqui e o Espírito falou assim, pode virar porque ele tá aí. E me deu um pavor. Então, eu falei, Deus, pelo amor de Deus, tire esse anjo daqui agora. De olho fechado? Eu de olho fechado. Falei, tire esse anjo daqui. Você sentiu uma coisa poderosa? Eu senti a presença dele. E medo? Um medo, um pavor terrível. Passaram muitos anos, um dia eu estava na minha casa, eu levantei, eu senti vontade de orar, fui pro meu escritório. Eu me dobrei o joelho, fiquei orando, fiquei falando com Deus, eu comecei a sentir uma presença maligna. E quanto mais eu orava para aquele demônio ir embora, mais eu sentia a presença dele.
E aquilo foi crescendo de um tal jeito e eu me lembrei daquela experiência. Naquela hora eu falei, Deus, eu nunca mais eu vou temer. Porque eu sentia que por trás de mim anjos de Deus estavam, mas eu sentia que na minha frente tinha um demônio. Quando eu abri, ele estava aqui, ó. Era um demônio, eu lembro até hoje do olho dele, amarelado, uma pele toda encoraçada, cravejada de brilhantes. Era um principado. E ele falou com uma voz rouca comigo, uma voz grossa, dessas guturais, e começou a falar comigo. Eu entendi o que ele falava, eu falava em língua estranha, ele entendia o que eu falava. E qual que era o papo? E ele falava assim pra mim: as minhas roupas eu peguei e senti no meu coração de doar. Aí veio no meu coração, não. Que não era pra mim doar nada. Porque não servia pra mim, não ia servir pros outros. Uhum. Eu peguei elas e coloquei no saco, joguei no quintal e fui pro fogo. E fui pro meu quarto orar. Isso foi uma experiência também que eu fiquei assustadora, que eu fiquei com muito medo. Uma pessoa sem experiência, passar por muitas experiências que eu passei. E quem acreditava em mim, também que Deus colocou algo perto de mim que acreditava, que eu falava, sabe? E eu joelhei e pus fogo. Mas quando eu estava em pé, eu não escutava nada. Mas quando eu fui pro meu quarto joelhar, eu escutei gritos dentro do fogo. Meu Deus. Grito de ódio, de coisa, me gritando. E eu levantei, eu fiquei com tanto medo que eu levantei. E depois que eu levantei, eu não escutei mais nada dentro ali daquele fogo. Eu estava em pé. Por isso que eu falo que a guerra da gente, quando a gente joelha, você está guerreando. E quando eu voltei de novo pro joelho, eu escutei de novo os gritos. Era o grito de monstro, era grito de coisas horríveis. E eu comecei a erguer a mão para cima e comecei a rupiar. Eu rupiava a cabeça, rupiava o pé e orando. Aí eu falei conversei com meu esposo, que ainda eu não era casada com ele, eu era só juntada. Aí eu falei, agora eu tenho que consertar minha vida toda. Porque se eu sair e se eu voltar, ele me pega e me leva. Você já tinha essa consciência? Já tinha essa consciência. Eu já tinha essa consciência. E se eu voltasse pro mundo, eu não ia ver o céu mais, eu ia ver o inferno. Porque o inimigo não ia me dar nenhuma chance de... voltar, de reconhecer. Porque como tem pessoas que saem e voltam e tem oportunidade. Não, eles não iam me dar essa oportunidade. Meus irmãos, esse é o testemunho mais impactante que eu já ouvi sobre alguém que não negou o nome de Jesus. Acompanhe comigo. E naquela noite nós iríamos conhecer um homem de 93 anos de idade, 26 desses 93 passados numa prisão por amor a Jesus. Quando ele fez 20 anos de prisão, dos 26 anos consecutivos, uma cova de 1 metro por 1 metro foi aberta, longe da luz solar. E por causa da forma que esse irmão pronunciava o seu amor por Jesus, ele levou um tipo de correção, sendo colocado de joelhos nessa cova e sendo mantido naquela mesma posição por 6 meses. Então as fezes eram retiradas quando se tornava insuportável e de forma recorrente ele recebia água, alimento e a oportunidade de ser livre desde que ele retrocedesse no que ele proclamava. Então foi mantido 6 meses ali, e quando ele foi retirado da cova, ele havia desaprendido a andar. Os membros inferiores tinham sofrido com aquela posição contínua, e o filho, que ele não via há 20 anos, recebeu autorização para ver o pai, como uma forma também de fazer com que a igreja que perseverava desse um passo para trás. Então o filho veria a condição do pai, voltaria para a igreja e diria, gente, não vale a pena. Não vale a pena. Só que o menino tinha 6 anos quando o pai fora preso. Agora era um homem de 26. Quando ele chega, a viúva nos conta que a situação financeira deles era tão precária que o menino teve que se vestir com roupas da mãe para ir encontrar o pai. Então quando ele chega, é essa cena que ele encontra. O pai está ali em terra, pigmentação da pele comprometida por ausência da luz solar, E aí, no ímpeto, o menino cai do lado dele e fala, pai, nega. Depois o senhor conserta com Jesus.
Num primeiro momento, o pai não vai reconhecer que se trata do filho, são 20 anos de distância. Quando ele entende ser o filho, ela nos narra que ele ergue a cabeça e responde ao conselho do filho assim: sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Esse homem não estava gritando o refrão de um hino conhecido, mas ele estava expressando a paixão, a obediência, a submissão ao Cristo. Lá do Rio de Janeiro, uma serva de Deus, estava ela numa casa de 2 cômodos, vidraça quebrada, um frio que só Deus, com 2 criancinhas, uma menina e um menino. Estava a filha dela, com uma concha de feijão no ouvido. Ela disse: mamãe, eu estou telefonando para Deus. E o que é que você está querendo falar com Deus? Estou pedindo para Ele mandar comida para nós, mamãe. Na inocência ela disse: estou pedindo para Ele mandar uma boneca para mim brincar também. O irmãozinho dela olhou e disse: aproveita que você está telefonando para Deus, peça para Ele mandar um cobertor porque está muito frio. Do outro lado da cidade tinha um servo de Deus orando. O Espírito foi lá e disse: levanta porque eu vou te usar agora. Pega o carro que eu te dei, vai na cidade, compra isso, compra aquilo outro, compra tudo que eu estou te mandando. Eu vou lhe dar o endereço, entrega a minha encomenda lá. Ele bateu na porta e ele disse: Deus mandou eu trazer para casa da senhora a compra do mês inteiro. Deus mandou eu entregar na casa da senhora uma boneca, minha irmã. A menininha levantou e disse: ô moço, a boneca é minha. E o garotinho levantou e disse: ô moço, e o meu cobertor também veio. Ele disse: Deus mandou trazer um cobertor para entregar na casa da senhora. Eu tive um encontro com o Cristo, uma situação inesperada. Eu tinha um sonho de ser jogador de futebol. Eu tinha acabado de ser convidado para jogar no Fluminense, disputando o Campeonato Carioca por um time base, né, chamado Mesquita. Eu era goleiro. Eu fui convidado para jogar no Fluminense. Aí, voltando do treinamento lá em Xerém, eu comecei a passar muito mal. Vomitar, febre, dor de cabeça, dor no corpo e tal. Eu cheguei em casa, meu pai me levou para um hospital no município do lado, Nova Iguaçu. Aí cheguei lá, o médico falou: Rafael tá com dengue hemorrágica. Ainda bem que vocês correram aqui porque a coisa tá ruim. Nós vamos medicar ele, ver se as plaquetas se normalizam, ele tá com muita dor no corpo e tal. Passou mais ou menos umas 3, 4 horas que fui medicado, melhorei, fiquei bem, eles me liberaram, tá aqui o medicamento, dá pra ele não sei o que, toma isso aqui, um antitérmico, não sei o que, tá, beleza. E aí eu fiquei no quarto dos meus pais, deitado na cama dos meus pais, e eu só lembro até aqui. Daqui pra frente que eu conto pra vocês, pra todo mundo, é o que os meus pais me relatam. Minha mãe fala que mais ou menos uns 20 minutos, quando ela abriu a porta pra ir lá me ver, eu estava com a boca aberta, os olhos arregalados, repleto de vômito, tentando falar e não conseguia mais. Ela grita: meu pai vem correndo. Quando meu pai me pega no colo, eu apago. Da minha casa até o hospital, meu pai vai fazendo massagem, ele volta pro mesmo hospital. Chegando lá, os médicos que me atenderam no período tardezinha à noite viram que deram um diagnóstico precoce. Eu não estava com dengue hemorrágica, eu estava na fase terminal de uma meningite meningocócica. Eu já cheguei ali, já fui pro aparelho, parada cardíaca e insuficiência respiratória. Então, em questão de pouquíssimo tempo, o sonho de ser jogador estava indo por água abaixo. Quando foi na parte da manhã, chamaram os meus pais e falaram: olha, deu uma febre muito alta, estourou bolha de sangue nas mãos e nos pés. Ele não pode ficar aqui, nós não temos recurso. Eu fui transferido dali, fiquei 2 semanas entubado, as bolhas de sangue apodreceram, os médicos iam amputar as minhas mãos e os meus pés. Eu lembro agora dessa cena, eu abrindo os olhos na UTI, não conseguia falar, não sabia quanto tempo eu estava ali, não enxergava direito, não falava, mas eu recuperei a memória. Eu lembrei das vezes que eu ia nas igrejas de crente, e eu lembrei que os crentes diziam que quem morre sem Jesus vai pro inferno. Eu só lembrei da oração que os crentes faziam. Sabe qual oração que eu fiz? Só mexendo a boca, não tinha voz como as pessoas estão me ouvindo aqui agora. Eu só mexendo a boca, eu orei na minha mente, eu disse: Jesus, eu não quero ir pro inferno, eu quero ir pro céu. Eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Se o Senhor me der mais uma chance, eu prometo que eu vou no mundo inteiro falar do que o Senhor fez na minha vida. Eu não sei dizer pra você o que de fato aconteceu ali. Eu só sei que veio uma força dentro de mim. Eu sentei na cama e eu comecei a gritar. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Eu não sabia da glória a Deus, não sabia da aleluia, não tinha evangeliquez, não tinha linguagem de crente. Glória a Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Vem médico, vem universitário. O que aconteceu? Você tá delirando? Você tá delirando? Eu disse: não. Eu aceitei a Jesus, ele entrou aqui e me curou. Aí foi uma doideira no hospital. Ligaram pro meu pai e pra minha mãe: corre pra cá porque aconteceu alguma coisa com o Rafael. Não falaram o quê. Meu pai e minha mãe, quando
quando entram, vê aquele monte de médico universitário ali ao redor da cama. Meu pai sai empurrando todo mundo e me vê sentado na cama. Meu pai olhou pra mim assim, quando ele me viu conversando, o olho cheio de lágrimas, e disse: filho, o que aconteceu? Eu disse: pai, eu aceitei a Jesus, ele entrou aqui e me curou. Meu pai dobra o joelho na minha frente, na frente dos médicos. Meu pai dizia que odiava crente, não quer ser de igreja, nada disso. Levanta aquela mão calejada de pedreiro e diz assim: filho, então aceita Jesus agora também. Minha mãe dá a volta no outro lado da cama, dobra o joelhinho dela e fala assim: filho, quando você se batizar nas águas, eu me batizo junto com você. Aleluia. Dia 18 de março de 1997, minha mãe descia as águas junto comigo. Eu estava na África. Eu fui para a África como menino. Me convidaram para pregar, eu não entendia nada de batalha espiritual, o assembleiano não se mete com essas coisas. E eu fui apenas para mais uma cruzada. Quando eu cheguei no aeroporto de Angola, isso há 28 anos atrás, quando eu estava na fila da imigração, um homem aqui atrás de mim, um africano de quase 2 metros de altura, terno, gravata, pastinha de executivo, era um executivo do país. Eu estou na frente para ser atendido, ele bateu no meu ombro. Quando eu olhei para trás, o homem tinha aparência de homem, mas os olhos dele não tinham olhos, eram 2 bolas brancas. Ele falou com uma voz gutural, uma voz pesada. Ele disse para mim: o que você veio fazer na minha terra? Aqui eu mando. Até a entrada dali da imigração, você está protegido. Quando você entrar dentro do meu território, eu vou te matar. Eu não entendi nada. Quando eu fui falar com ele, ele piscou, ele voltou, os olhos dele ficou normal. Eu não estava falando com um homem, era uma entidade. Mas eu nunca estudei sobre isso. Eu pisei dentro do país, atravessei a imigração. A irmã Ceci, uma empresária portuguesa que foi quem me levou, ela me tirou dali. Eu dentro do carro comecei a passar mal, fui para o apartamento dela, me tranquei no quarto. Um espírito de loucura tomou conta da minha mente. Eu bati a cabeça na parede. Eu fiquei 4 dias sem comer. Eu ia dormir e sentia gente dormindo do meu lado. Ela foi enchendo o apartamento dela de gente de oração que conhecia esse mundo. Eu não conhecia esse mundo. Eu não estava preparado para isso. No 4º dia, quando eu já estava desfalecendo,